cinema é uma das formas de expressão cultural e representação. Além de tudo, nos faz pensar, nos coloca em contato com histórias, realidades e modos de ver e interpretar o mundo. As histórias podem ser baseadas em fatos reais ou criadas a partir da imaginação de seus criadores. Às vezes, até somos influenciados pelos mundos que conhecemos através dos filmes. As produções cinematográficas exercem influência nos telespectadores, seja para construir o imaginário de determinado fato histórico ou influenciar nos costumes da sociedade, e até mesmo para propagar um discurso ou ideologia. A partir da análise de um filme e todo o contexto em que ele foi produzido, podemos compreender diversos significados presentes naquela produção, sejam eles positivos ou negativos. No filme O Nascimento de uma Nação, dirigido por David Griffiths, lançado ainda no início do cinema em 1915, período em que a Primeira Guerra Mundial já havia iniciado, e apesar dos Estados Unidos só entrarem na guerra em 1917, o sentimento nacionalista já estava sendo fomentado nesse período, e os momentos gloriosos e saudosistas do país sendo trazidos à tona. E é nesse momento em que o filme O Nascimento de uma Nação tem sua estreia. É importante destacar que, nesse período, o cinema era uma forma de entretenimento barata e acessível. As histórias que eram contadas eram simples e feitas para que pessoas de diversas nacionalidades compreendessem. O ambiente era frequentado por pessoas das camadas populares, ficando de fora pessoas da classe média e alta classe, que possuíam preconceitos com o cinema porque era um lugar frequentado pelas massas, e também porque ainda havia uma discussão sobre o cinema ser ou não uma arte legítima. A estreia do filme com ideais nacionalistas, que contava parte da história do país e tinha também um romance quase impossível, tinha como objetivo levar a população das classes mais altas aos cinemas. O preço do ingresso do cinema também aumentou, podendo ser comparado ao ingresso do teatro ou da ópera. O diretor e cineasta David Griffiths, com a produção do Nascimento de uma Nação, conquista uma mistura de admiração e repúdio. Admiração porque o filme foi o primeiro a ser reproduzido na Casa Blanca, sendo assistido pelo presidente da época. E repúdio porque o filme possui diversas problemáticas racistas que geraram muitas críticas. O filme é inspirado em uma peça de teatro de Thomas Dixon Jr., The Klansman, que traz no seu enredo uma Ku Klux Klan que surge após a emancipação do final da Guerra de Secessão, tirando o poder dos negros e levando paz à sociedade. O filme apresenta duas famílias dos Estados Unidos, uma do Norte e a outra do Sul, que são ligadas a partir da amizade entre os filhos. Ao longo da história, alguns personagens de ambas as famílias se apaixonam, mas com o início da Guerra da Secessão, esse amor se torna impossível. Com o fim da guerra e o processo de reconstrução, encontramos a população branca do Sul sofrendo com os abusos da população negra, e a Ku Klux Klan é fundada para trazer a paz e a justiça de volta. Apesar do filme produzido por Griffiths possuir muitos problemas, ele ainda é referência em relação às inovações no mundo do cinema que até hoje são utilizadas, como, por exemplo, a montagem paralela, que são dois acontecimentos ocorrendo em locais diferentes, mas que estão relacionados. A câmera também foi bastante explorada, sendo utilizada em diversos ângulos e posições. A priori, o filme traz uma frase que nos recorda o quanto uma obra pode ser usada como instrumento de dominação, influência ou de empoderação de uma causa. Neste caso, a causa do favorecimento da escravidão negra, como vemos nesta frase no início do filme. Quando trouxeram os primeiros africanos na América em 1526, plantou-se a primeira semente da desunião. Como se toda a discórdia entre os povos americanos fosse culpa única e exclusivamente dos povos africanos e afrodescendentes ao solo americano.
Aos meados do século XIX, ideais abolicionistas vindos da Europa já rodeavam solos americanos. O medo causado por estes ideais assolava a elite, os produtores de algodão, os tradicionalistas e principalmente a classe dominante dos estados produtores do Sul, conhecidos posteriormente por Estados Confederados. Ao norte, as ideias já estavam sendo debatidas e repensadas por alguns, a exemplo de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi um presidente dos Estados Unidos de 1861 até 1865, ano de sua morte. Lincoln já demonstrava sua posição contrária à expansão da escravidão por novos territórios, tendo ideias abolicionistas. E quando ele venceu as eleições pelo Partido Republicano, esse foi considerado o estopim para o grande conflito da Guerra Civil Americana. Tudo isso porque o Sul não aceitou a vitória de Lincoln, que defendia ideias abolicionistas. Com a proibição da expansão da escravidão e o medo de que suas instituições e sua civilização fossem derrubadas por um governo autoritário, os sulistas preferiram a secessão, ou seja, a separação, ação que foi militarmente contida por Lincoln ao declarar guerra ao sul do país. Com Lincoln no poder, os estados do Sul romperam com a União e formaram os Estados Confederados, pois não queriam extinguir a escravidão, visto que sua economia era baseada no algodão e exigia uma grande porcentagem de mão de obra escravizada. Ressalta-se que os estados do Sul concentravam as grandes quantidades de escravos. A obra retrata o processo escravocrata nos Estados Unidos como algo bom. Nesta parte do filme, vemos os escravizados felizes e festejando depois de passarem um longo período trabalhando duro nos campos. A obra retrata os escravizados como pessoas felizes e conformadas com suas situações, algo que nós sabemos não existiu. A obra traz em sua construção fortes elementos nacionalistas, ao retratar o contexto da Guerra de Secessão. Nas cenas, vemos o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, visivelmente abalado por convocar os jovens para lutarem no momento em que ele declara guerra ao Sul, passando assim uma imagem de que ele seria um líder sensível com o povo. Durante todo o filme, Lincoln é representado como um homem bondoso e bastante humano, um verdadeiro herói americano que luta pelos mais fracos. A obra tenta apenas reforçar a imagem de que uma grande nação tem um grande líder, que deve ser admirado por todos, numa tentativa de valorizar tudo aquilo que faz parte do estilo ser americano, que deveria ser seguido por todos. Os Estados Unidos se considerava uma grande nação, com valores e culturas superiores, idealizada como a terra prometida que concedia liberdade aos peregrinos e democracia aos imigrantes. Essa bondade e soberania estavam presentes na compaixão do presidente pelos sulistas, já que no filme, Homem Branco do Sul é representado como bom e pacífico, enquanto o Norte é representado pelos negros, que são os criminosos e causadores do caos, passando a ideia de que o Norte teria trazido a desordem e a guerra, quando na verdade o Sul do país esteve bem mais envolvido na eclosão da guerra. Os Estados Confederados formam um numeroso exército para lutar pelos seus ideais em defesa da escravidão, dos bons costumes e da soberania racial branca. Assim, uma guerra inicia-se em várias regiões, os confederados contra os estados da União, guerra que duraria 4 longos anos, até a rendição do general Robert Lee na tarde de 9 de abril de 1865 e a assinatura de um tratado de paz, onde se marca o fim do Estado de soberania dos Estados Confederados. Chega ao fim a Guerra Civil Americana e inicia-se agora um momento de reconstrução do país após o fim de um dos conflitos armados mais sangrentos da história do continente americano. O filme aponta que essa reconstrução só poderia ser feita quando os brancos conseguissem retornar ao poder,
Por isso, o filme mostra a importância de o presidente oferecer apoio ao Sul nesse momento. Lincoln articulou várias estratégias para que o Sul, que havia se revoltado, perdesse a guerra, e em 1º de janeiro de 1863 decretou a Lei de Emancipação dos Escravos. E com a vitória do Norte na guerra em 1865, a abolição do trabalho escravo foi selada nos Estados Unidos, trazendo direitos para a população negra e afrodescendente. Lincoln era retratado no filme como um presidente amável e com grande compaixão pelos sulistas, tanto que perdoa e salva o sulista Ben Cameron de uma condenação por ter sido guerrilheiro ao lado do Sul. Com o fim da guerra, o comandante radical Charles Sumner, líder do Senado, líder das forças anti-escravistas no estado e líder dos republicanos radicais durante a guerra, exige que o presidente seja mais rígido nas suas punições contra aqueles que lutaram nas tropas do Sul. Mas essa proposta foi negada por Lincoln, que adotou uma postura bastante moderada no momento da reconstrução, reintegrando o Sul. Mesmo nessa tentativa de reconstrução, os Estados Unidos continuavam divididos, e o maior sinal disso foi o assassinato do presidente Abraham Lincoln enquanto ele assistia a uma peça de teatro em Washington. Depois de sua morte, Lincoln ficou conhecido como o melhor amigo do Sul. Ficou conhecido praticamente como um herói e um traço da difusão da cultura de massa, utilizando dos rádios, TVs e jornais para propagar os ideais de um americanismo, um modelo de dar ênfase a ideais nacionalistas, de lealdade às instituições americanas, modelos positivos a serem seguidos pela população e pelo grande número de imigrantes que chegavam ao país. Com a morte de Lincoln, o líder radical Charles Sumner se torna a autoridade máxima do país. E isso é bastante temido pelo Sul. Silas Lynch, o líder dos negros, teria sido enviado ao Sul para expandir os ideais de igualdade entre negros e brancos. Na cena em que Dr. Cameron lamenta a notícia da morte de Lincoln, dizendo "Nosso melhor amigo se foi, o que será de nós?", apresenta a ideia de que se Lincoln não tivesse sido morto, o país se restauraria muito mais cedo e a nação branca viveria em harmonia. Discurso bastante contraditório, já que o presidente era, na verdade, como um inimigo para os estados que ficavam ao sul, sendo assassinado justamente por essas questões. Outro ponto importante para ser abordado sobre o filme é o blackface, traduzindo para o português, rosto negro. Essa é uma prática que consiste em pintar o rosto de uma pessoa com tinta preta ou marrom, com o intuito de ridicularizar pessoas negras para o entretenimento de pessoas brancas. A prática é considerada um ato racista em diversos países, porém, por muito tempo não foi. Em O Nascimento de uma Nação, todos os atores do filme são brancos. E para representar pessoas negras, os atores tiveram seus rostos e outras partes do corpo pintadas de preto. No filme, fica bem claro que tem como intuito apresentar aos telespectadores uma representação positiva sobre as pessoas brancas, que elas fariam parte do bem, e que as pessoas negras representariam o perigo e com muitas representações negativas, como é o caso do blackface, e também em cenas onde mostram os negros sendo subalternos, ignorantes ou então agressivos e predadores sexuais. Após o lançamento do filme O Nascimento de uma Nação, em 1915, houve o ressurgimento da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan é uma organização terrorista que prega a supremacia branca e promove atos contra a população negra e simpatizantes dos direitos voltados para a mesma. E qual é a relação entre o filme e essa organização? A relação é óbvia. O filme passa uma mensagem através de distorções históricas de que a reconstrução dos Estados Unidos foi um desastre
E isso porque, segundo o discurso do filme, os afro-americanos não deveriam ser reintegrados como iguais, pois seriam os responsáveis por instaurarem a desordem e a confusão na sociedade. No filme, a Ku Klux Klan surge como a salvadora de uma nação prestes a cair em uma anarquia causada pela população negra, justificando a ação da organização terrorista como necessária para o estabelecimento de um governo honesto. Dessa forma, o filme exalta a Ku Klux Klan e adere ao seu discurso sobre a existência de uma supremacia branca, pois os negros são retratados como selvagens, enquanto os brancos retratados como heróis civilizados. Não restam dúvidas de que o filme teve como base um discurso extremamente tendencioso e segregacionista através da exaltação da Ku Klux Klan e de seus ideais. Mas por que o diretor aderiu a essa narrativa? O diretor era filho de um soldado confederado. Os confederados foi o exército que lutou pelo Sul a favor da escravidão. Griffith conviveu desde muito jovem com esse discurso racista e supremacista que certamente o influenciou em um tempo onde o sul dos Estados Unidos escravista tinha há poucos anos perdido a sua maior guerra, a Guerra de Secessão, para o norte, que apoiava a mão de obra assalariada. Observa-se que o filme carrega um tom totalmente nostálgico do que seria o verdadeiro Sul antes da guerra. Assim, a imagem construída por Griffith no filme refletia um sentimento que ainda estava presente em muitos homens brancos de sua época, que apesar de terem perdido a guerra, não concordavam em verem-se como iguais aos negros. Os líderes da organização terrorista Ku Klux Klan certamente adoraram o conteúdo visivelmente racista e sua representação no filme como uma organização heróica, tanto que aderiu ao mesmo como uma ferramenta de recrutamento até meados da década de 1970.